Olá, meu nome é Léo Lama e eu estou aqui para falar de uma revolução na arte e na cultura brasileira, mais especificamente no Teatro Nacional. Eu vou falar sobre o grupo do Teatro de Arena, que foi uma revolução tanto no modo de representar na cena como na forma com a qual eles representavam. Para falar do Teatro de Arena, eu preciso falar um pouco do TBC, o Teatro Brasileiro de Comédia. O Teatro Brasileiro de Comédia surgiu em 1948. O Franco Zampari, um italiano que gostava muito de teatro, estava aqui no Brasil, nas rodas, existia muito um teatro amador naquela época. E numa roda de intelectuais, o Zampari estava ouvindo as pessoas falarem, as pessoas estavam caçoando o teatro brasileiro, os autores nacionais, o jeito de representar não era muito bem visto. O Brasil não tinha tradição teatral, embora no Rio de Janeiro já tivesse acontecido o advento Nelson Rodrigues nos anos 40. O Nelson estreou com A Mulher Sem Pecado, uma peça que foi proibida, e depois O Vestido de Noiva, que foi uma espécie de revolução. Era uma peça que era representada em 2 planos, foi dirigida pelo Ziembinski, um ator e diretor polonês. Era muito comum, né, esses artistas estrangeiros virem para o Brasil. E assim, a partir disso, o Franco Zampari, que era um homem rico, acabou sendo um mecenas e idealizador do TBC. Eles foram procurar um lugar para construir um teatro, para fazer um teatro, e acharam uma velha fábrica na rua Major Diogo, e ali por volta de 1948 fundaram o TBC. E ali o TBC acabou estreando com uma peça brasileira, mas do Abílio Pereira, uma peça que chamava Mulher do Próximo, que era meio devassando os costumes do Jockey Club da época, que era sobre homens e suas práticas com amantes. Então foi um escândalo, que era uma fofoca, foi um começo. Mas isso foi, logo pensou-se em trazer diretores de fora, daí veio o Adolfo Celli, junto com outros italianos, Gianni Ratto, o Luciano Salti, o Alberto d'Aversa, vários autores estrangeiros, o próprio Ziembinski veio também. A Cacilda Becker, né, que já tinha Cacilda Becker casada com Valmor Chagas, acabou fazendo várias apresentações no TBC. Veio também a Nídia Alicia, que depois casou com o Sérgio Cardoso, e ali o Paulo Outram, vários nomes importantes do Teatro Nacional começaram a representar peças no TBC, e era um teatro meio elitista e também muito calcado na ideia italiana de representação. As representações, as peças que eram, por exemplo, a Cacilda fez A Dama das Camélias, né? Cacilda Becker foi uma das atrizes mais importantes do Teatro Nacional, apaixonada por teatro, muito respeitada pela classe teatral, uma lutadora, batalhou pela classe teatral durante muito tempo, foi uma líder da classe, e ela era uma espécie de alma do TBC, junto com esses grandes atores e com esses diretores estrangeiros. O próprio Antunes Filho também era uma espécie de estagiário, estava começando, né? E não por acaso ele dirigiu a última peça que foi encenada nesse grupo do TBC, que foi A Vereda da Salvação, do Jorge Andrade, isso já em 1964. Mas agora nós estamos no começo desses tempos, onde os italianos trouxeram uma disciplina, né? Tinha planilhas na parede com horários exatos, tinha muita disciplina, uma coisa muito europeia ali. E
o tempo foi passando, era um teatro um pouco elitista e com o tempo também o próprio público reclamava alguma identidade brasileira, né? Alguma coisa que o jeito de representar também era muito impostado, né? Como era o teatro antes, e foi gerando críticas e ideias de uma nova forma. E um pouco depois, já perto dos anos 50, no começo, né, nos anos 50, 51, 52, a Escola de Arte Dramática, a EAD, era no prédio do TBC. E ali esses alunos daquela turma, né, principalmente o Zé Renato, que era da turma do Sérgio Brito, da Eva Vilma, da Mona Delassie, do John Herbert e de outros atores ali que estudavam na EAD, onde o Alfredo Mesquita, o Dr. Alfredo Mesquita era o fundador da EAD, onde também dava aula o Décio de Almeida Prado e outros professores, começaram a sentir essa insatisfação de um teatro, porque primeiro que o TBC era muito caro, né? Era um teatro elitista também, as produções eram muito caras. E esses jovens alunos, estavam pensando em maneiras de representar que fossem mais baratas, né? Que pudesse se fazer mais rapidamente as produções e que não se gastasse tanto. O Zé Renato começou a pensar em formas, dentro da turma dele ali, ele começou a pensar em formas de representar que fossem diferentes, não só na forma, mas no despojamento. Ele começou a pensar em fazer um teatro onde os atores ficassem no meio e a plateia ao redor. O Décio de Almeida Prado, que era professor na EAD naquela época, deu para o Zé Renato um livro da Margot Jones, que falava do Theatre on the Round, que é o teatro ao redor, e mostrou fotos desse livro. Tinha fotos onde tinha essa representação com os atores no meio e a plateia em volta, porque o teatro tradicional é chamado até de palco italiano, que é o palco virado para a plateia, onde você tem o que é chamado de quarta parede, onde os atores ficam no palco e a plateia está de frente para esse palco. E aí tem as coxias, ou pelos fundos ou pelas laterais. E a ideia dessa representação do Theatre on the Round a plateia estava cercando os atores o tempo todo. Então isso já exigia uma interpretação diferente. O Zé Renato viu aquelas fotos e ficou fascinado com aquilo e começou a fazer uma encenação ali mesmo na EAD, fez uma encenação desse jeito e foi uma coisa que já começou a fazer sucesso, as pessoas gostaram muito, foi um desafio. Hoje você pode ver muitas representações assim, mas a coisa começa ali, começou nos Estados Unidos, mas no Brasil começou ali no prédio do TBC, na Rua Major Diogo, na EAD. Mas a partir disso, a partir dessa experiência que eles tiveram, eles resolveram achar um espaço para fazer isso, para mostrar para outras pessoas. A Mona Delassie conhecia o Titílio Matarazzo, que era o diretor do Museu de Arte Moderna de São Paulo. E ela, numa conversa, acabou pedindo emprestado para ele a sala principal do Museu de Arte Moderna. Ele emprestou e eles foram fazer essa apresentação ali da peça que eles estavam fazendo e foi um sucesso. Logo veio uma outra peça que era com a Eva Vilma, com John Herbert, com outros atores, que chamava Uma Mulher e Três Palhaços. Essa montagem, mas ainda faziam só peças estrangeiras. Já tinha um pouco de diferença em relação ao TBC na forma, mas ainda estavam fazendo o repertório parecido com as peças que eram do TBC. Mas essa peça fez tanto sucesso, acabou ganhando até as páginas da revista O Cruzeiro, que era a revista da época. Eles receberam várias páginas e isso acabou chegando aos ouvidos, aos olhos, ao Café Filho, que era o presidente da República. O Getúlio Vargas tinha se matado recentemente, o Café Filho tinha assumido. O ano era 1953, 54, né?
nessa passagem. Em 54 foi o ano que Stalin morreu, foi o ano que e o Café Filho estava na presidência, tinha já esse rebuliço, e o Café Filho quis assistir a peça, chegou a mandar um avião da FAB para buscar os atores em São Paulo. Preciso lembrar que o palácio, né, da presidência era o Palácio do Catete, então o Rio de Janeiro era o centro do Brasil. O que acontecia no Rio de Janeiro ia para o Brasil inteiro. São Paulo ainda não era como é hoje, não era um centro cultural como é hoje. Então, ir para o Rio de Janeiro já era um grande avanço ali para aqueles estudantes da Escola de Arte Dramática, né? Vamos pensar que era tudo muito pequeno e foi tomando proporções. Então, para vocês terem uma ideia, o presidente da República mandou um avião da FAB para buscar esses estudantes da EAD. É uma coisa bem interessante. E os pilotos, o próprio piloto do avião não queria levar, estavam meio emburrados com isso, mas quando viram a Eva Vilma, aí se animaram e levaram. E eles foram apresentar essa peça, então, lá no Palácio do Catete, para o presidente e para outros intelectuais que estavam ali na época, e que era para o ministro da Educação assistir também. O Café Filho queria mostrar e tudo, e foi um sucesso. A peça foi um sucesso, era uma comédia, uma peça leve, mas o estilo de representação, né, do teatro ao redor, do teatro de arena, né, porque você pode-se dizer que já existiam os picadeiros, né, que é a ideia de arena, mas nunca uma peça foi representada assim, onde os atores, na verdade, nunca, eles estavam sempre, o tempo todo, não podiam ficar de costas para a plateia nunca. Então você estava sempre virado para alguém, e isso fazia que você tinha que ficar vivo, né, como se fala no jargão teatral, vivo em cena o tempo todo, né? Você sempre estaria olhando para alguém, não tinha esse fundo infinito, né? E nem nas costas estariam protegidas com o cenário. Isso também era uma característica, porque não cabiam grandes cenários. Então a ideia, por exemplo, uma produção do teatro de arena custava 10% de uma produção do TBC. Então isso também foi um grande avanço. Já era mais fácil fazer um teatro de uma forma até mais rápida, mais barata, no começo com pouquíssimo cenário e depois sem cenário nenhum. Tendo apresentado a peça para o presidente, os estudantes começaram a perceber que eles precisavam ter uma sede, ter um teatro, ter um lugar para se estabelecer, porque o sucesso era grande, tá muita gente falando, né, dessa representação, desse teatro, do teatro de arena, começou a criar um bafafá, né, a nível nacional. E aí então o Zé Renato, que era o líder dessa turma, foi procurar um lugar, uma sede para eles. E encontrou na rua Teodoro Baima 94, uma rua que acabou sendo histórica, acabou se tornando histórica, o endereço de onde é até hoje o Teatro de Arena. E o Teatro de Arena ali achou-se embaixo de um escritório de advocacia, achou-se esse lugar, esse lugarzinho pequeno, não muito grande, a possibilidade de construir um teatro que seria a sede do grupo do Teatro de Arena. Então os estudantes com as próprias mãos foram construindo o teatro, martelando prego, batendo prego, construindo as arquibancadas. O teatro acabou tendo 120 lugares. E eles finalmente tiveram a sede deles. Isso era mais ou menos no ano de 1954, por aí. E aí, de 54 a mais ou menos 56, eles ficaram mantendo aquele repertório parecido com o TBC, e representando peças estrangeiras, recomendadas por um ou por outro, tendo um relativo sucesso ali, mas o teatro não estava conseguindo se sustentar. Como sempre é o drama do teatro, a questão, e já naquela época eles praticamente dormiam dentro do teatro. E todo mundo ali trabalhando desde cedo e tentando desenvolver repertório. Mas aí um fato muito importante aconteceu.
E até pitorescamente, um jovem ator italiano, né, que praticamente era um brasileiro, mas nasceu em Milão, estava passando, quando o Zé Renato e a turma estavam lá batendo prego, construindo o Teatro de Arena, esse jovem menino passou ali junto com os amigos dele na frente e viu aquilo lá e ainda falou: um dia eu ainda vou trabalhar nesse teatro. E passou um tempo e esse menino com outros estudantes tinha um grupo no TPE, Teatro Paulista de Estudantes, e foram apresentados para o Zé Renato para fazer uma peça deles, uma peça que eles estavam fazendo lá no Teatro Paulista de Estudantes, foram fazer no Teatro de Arena, e ali eles acabaram se conhecendo. E esse grupo do Teatro Paulista de Estudantes eram nada mais nada menos do que o Gianfrancesco Guarnieri, que nasceu em Milão, é esse italiano, depois naturalizado brasileiro, o Vianinha, que era filho do dramaturgo Osvaldo Viana, e aí ele é Osvaldo Viana filho, o Vianinha, Flávio Miliaccio e Milton Gonçalves, né, entre outros. Eles se juntaram com o grupo lá do Teatro de Arena, e aí o grupo pôde crescer, pôde aumentar o seu repertório. Eles puderam ter mais gente trabalhando, e aí sim dormia-se no teatro, fazia-se tudo ali o tempo todo. Eles conseguiam tirar algum dinheiro, mas não muito, né? E tinham classes ali, né? Porque, por exemplo, o Flávio Miliaccio e o Milton Gonçalves vieram da Zona Norte, eram pobres, nem um pouco intelectuais. O Milton negro, né? E o Flávio muito pobre, de família pobre. Já os estudantes, de uma certa maneira, tinham um respaldo. E o pessoal da EAD, né? A Mona Delaccia é mãe da Cristiane Torlone, e outros atores, ali, a Eva Vilma, quer dizer, tinha alguns que tinham respaldos financeiros que poderiam aguentar mais, misturado com esses que vinham da periferia mesmo. E aí começou-se, aí começou a entrar numa certa decadência o teatro. Estava praticamente por volta de 1956 já para fechar as portas, porque não conseguia se sustentar. E o Guarnieri, muito jovem, já nessa época, o Guarnieri muito jovem, até com vergonha do Zé Renato, passava as noites escrevendo uma peça. E escreveu uma peça e até pediu para um amigo levar para o Zé Renato, porque ele tinha vergonha. O Zé Renato leu, adorou a peça chamava Cruzeiro lá do Alto, ou algo assim. O Zé Renato detestou o nome da peça, e ficou isso, mas ele tinha gostado da peça, estava querendo encenar, começou a conversar sobre a peça, mas um dia o Guarnieri foi para casa, voltou e veio com esse nome: Eles Não Usam Black Tie. Que era já uma referência também ao TBC, porque o TBC era um lugar de granfinos, o black tie, né, a gravata preta que representa o traje, né, dos granfinos, e então também era uma espécie de provocação que os personagens da peça, Eles Não Usam Black Tie, não seriam como os personagens ou as pessoas que frequentavam o TBC. Aí começou-se a ensaiar a peça, foi a primeira vez que se faria e a ideia era até fechar o Arena com essa peça. Vamos fracassar em grande estilo, eles pensavam, porque vamos fechar as portas, vamos montar uma peça brasileira. Foi a primeira peça que falava de uma problemática nacional, era o Guarnieri falando até das próprias experiências que ele viveu, falando de uma problemática de operários, imigrantes, oriundos italianos. A Lélia Abramo participava, foi chamada Miriam Meller, que é uma atriz maravilhosa, que também era uma aluna que tinha acabado de se formar na EAD, e ela tinha até vários convites para trabalhar, mas acabou aceitando ali o convite do Arena, porque era a turma dela, de jovens e tudo. Guarnieri, a temática da peça era sobre um operário que o Guarnieri fazia que fura a greve, né, e era uma decepção por causa de dinheiro, e era uma decepção profunda para o pai dele, que era um dos organizadores da greve, e tinha todo esse conflito.
E era a primeira vez que se falava de uma temática nacional, de uma temática brasileira. Inclusive a própria Miriam foi na favela em Santos para ver como é que as pessoas da favela se comportavam. Para você ter uma ideia, eles nem sabiam em cena, era tudo impostado ainda, né? Era difícil achar um tom. Os atores passavam o dia inteiro na rua fazendo laboratório, vendo como as pessoas andavam na rua, porque era muito comum, não, as pessoas se comportavam normalmente na rua, chegavam no palco, já impostavam, já ficavam todos duros. Então, para achar essa embocadura, né, de como se fala na rua, né, no teatro realista e tudo, foi feito toda uma pesquisa, né, eles iam mesmo conversar com pessoas, ir em lugares. E também é bom que se diga que o próprio Teatro de Arena, antes de ter essa sede, eles representaram em tudo quanto é lugar, né? Eles viajaram muito, representando em fábricas, escolas, até dentro da sala de casas de família eles fizeram. Isso também deu uma cancha, né? Porque era uma coisa móvel, muito fácil de ir. Então ali eles não usam black tie, era assim a peça de encerramento do Teatro de Arena. Ia acabar porque não tinha mais dinheiro. Nas 2 primeiras semanas, 15, 20 pessoas, muito pouca gente. A partir da segunda semana estourou. Foi um sucesso arrebatador, mesmo tendo apenas 120 lugares. Era de segunda a segunda, teatro lotado, ficou mais de 1 ano e meio em cartaz. E aí salvou o teatro. Aí o grupo ficou forte, a peça ficou conhecida, embora alguns considerem a peça com alguns problemas dramatúrgicos, mas era a primeira tentativa de alguém de escrever uma peça com um caráter nacional, de um jeito de representar brasileiro, procurando, né, um jeito de representar brasileiro e com um formato que eles estavam popularizando, que era o formato da Arena. Aí teve-se a ideia, lá estava o Chico de Assis, estava várias pessoas, o Vianinha, né, o Flávio Miliaccio, o Milton Gonçalves, o Guarnieri, o Zé Renato, todos resolveram fazer um seminário de dramaturgia, que era para desenvolver peças com temáticas. A gente não pode esquecer também que o Teatro Paulista de Estudantes, de onde veio o Guarnieri e o Vianinha, era absolutamente comunista. Então eles tinham essa ideologia comunista, eles tinham uma ideologia baseada na esquerda, baseada nas ideias do comunismo. Estou falando sobre eles não usam black tie, dizendo que isso aconteceu em 56, mas na verdade foi em 58, como estou fazendo tudo de memória, eu me enganei um pouco. Em 1956 aconteceu uma outra coisa importante, porque eles estavam lá fazendo as peças estrangeiras, né? Chegaram a fazer Tennessee Williams e outras peças, e aí o Zé Renato achou que estava muito em cima dele, né? Tava ele dirigindo tudo, ele tendo que cuidar de todo o repertório, sendo diretor e administrador de teatro, e ele estava procurando um outro diretor para ajudar ele a dirigir as peças ali. E ele foi consultar o Sábato Magaldi, que é um dos críticos mais importantes da história do Teatro Nacional, e o Sábato sugeriu a ele vários nomes, entre os nomes o Augusto Boal. O Boal tinha acabado de voltar dos Estados Unidos e tinha ligado para o Sábato falando: estou desempregado, quero conhecer pessoas. O Boal era do Rio de Janeiro. O Sábato falou com o Zé Renato, e o Zé Renato achou a ideia ótima, e aí o Boal ficou de vir para se integrar ao grupo. Engraçado que os atores, o próprio Guarnieri conta, né, que eles, como disseram que era um diretor, um autor que estava vindo dos Estados Unidos, eles chamavam o Augusto Boal de August Boal, achando que era um estrangeiro. Eles nem sabiam e já estavam putos, né, comunistas de esquerda: não queremos o imperialismo americano aqui, August Boal, não tem jeito. Mas receberam o cara. Quando ele chegou lá, abriu a boca com aquele sotaque carioca, viram que o August Boal, na verdade, era o Augusto Boal, e acabou se integrando a eles. E aí, em 1956,
não teve eles, né, não usam black tie, como eu falei. Essa história toda acontece em 1958. Em 56 o Boal dirige Ratos e Homens, que foi talvez um prenúncio, né, do que viria depois, porque era uma peça do Steinbeck que falava sobre os boias frias, e isso já trouxe um pouco dessa ideia, né, tinha uma ideia muito bonita nesse tempo, que era do homem ajudar o homem, né? Então tinha uma ideia de solidariedade, era um grupo muito unido. Com a chegada do Boal, que trouxe um pouco de teoria, um pouco trazendo o que ele aprendeu nos cursos que ele fez nos Estados Unidos, e teorizando um pouco, botando aquela coisa tão intuitiva de uma forma mais teórica, ele acabou organizando também um pouco e dividindo com o Zé Renato todo o arsenal das montagens do Teatro de Arena. E aí sim, em 1958, né, 56, nós já tínhamos o Juscelino chegando ao poder, com as ideias novas, né, com o Brasil se internacionalizando, e a vinda da Volkswagen para o Brasil, ele já começando a pensar em Brasília, né, e aí sim, em 1958, 58 é o ano que o João Gilberto compôs Chega de Saudade, a Bossa Nova começa aí, né? Lá no Rio estava acontecendo outras coisas, um rebuliço, era uma cidade moderna, de jovens de um outro estilo, né? Desses do Arena, mas em 1958 o país estava em rebuliço. O Brasil, para você ter uma ideia, o Brasil era campeão do mundo de futebol, campeão mundial de boxe, campeão mundial de tênis com a Maria Esther Bueno, campeão de basquete, ia construir Brasília, era o país do futuro, só se falava isso. O Brasil era o grande lugar para se estar. O Brasil era o sonho de que ia ser uma grande potência, porque as fábricas estavam vindo, a Volkswagen veio, a Brasília ia ser inaugurada em 1959, um sonho megalômano, que todo mundo tinha muita esperança naquela época. E no Teatro de Arena, então, estava estreando Eles Não Usam Black Tie, que era falando, que também foi um grande sucesso, depois chegou até a virar filme, e salvou o Teatro de Arena. Aí fez aquele seminário que eu falei, o Boal também coordenava o seminário. O seminário, eles falando depois, né, anos depois, falando de como era o seminário, era uma coisa absolutamente crítica, todo mundo se criticando muito, e todas as peças eram pequenas burguesas, psicológicas, e não prestavam, e serviam à sociedade burguesa, então era difícil emplacar uma peça ali no seminário. O Zé Celso Martínez Correia, né, importante diretor do Teatro Nacional, conta que ele foi lá, escreveu uma peça e o grupo falou: sua peça é burguesa. Pro Zé Celso falaram isso: sua peça é pequena burguesa, você é psicológico demais, não tem que escrever. Ele ficou todo inibido, e eram muitas peças sendo criticadas. Mas o Vianinho acabou escrevendo a peça dele, talvez uma das mais bem acabadas da época, que era o Chapetuba Futebol Clube, que falava também, é uma peça que fala sobre futebol, né? Então isso tinha muito também a ver com essa tentativa de resgatar, de criar, né, uma dramaturgia brasileira, com temática brasileira, com uma problemática brasileira. Então Chapetuba também foi um sucesso, Chapetuba acabou que foi dirigida pelo Boal, porque o Zé Renato nessa época foi convidado para passar um tempo na França. Ele acabou deixando ali com o Boal, e aí o Boal começou a desenvolver laboratórios de interpretação. Então eles diziam que na época, se você chegasse às 9 da manhã no Teatro de Arena, tinha gente no banheiro, na cozinha, nos camarins, no palco, todo mundo fazendo laboratório, fazendo pesquisa, tentando encontrar personagens, assim, era uma coisa viva, pulsante, né, que estava virando assim o grande centro cultural ali do momento. E por eles estarem crescendo, aí o Boal escreveu uma peça chamada Revolução na América do Sul, eles começaram a ir para fora também, começaram a levar o grupo, começou a viajar.
E aí, já por volta de 1960, 1961, começou a se desmantelar o grupo, porque aí também não estava dando mais para segurar ali com tanto assédio, com tanta necessidade. O Vianinha acabou indo para o Rio de Janeiro e lá ele montou, e aí ele estava muito engajado, né? A política já estava começando a mudar aos poucos, né? Em 64 a gente ia ter o que alguns chamam de golpe, outros chamam de revolução, outros chamam de movimento, mas em 64 aconteceu um importante fato no Brasil, onde os militares acabaram assumindo o poder, mas um pouco antes, já no que estava antecedendo isso, o grupo já estava se desmantelando até pelo sucesso. Então muitos foram para o Rio, o Vianinha, o Milton Gonçalves, o Flávio Miliaccio acabaram formando o Opinião, que era um grupo bem de esquerda, bem de protesto lá no Rio. O Boal foi também para o Rio com essa peça, os atores, o próprio Guarnieri, a segunda peça dele, Guimba, já não foi montada no Teatro de Arena, foi montada no TBC, e isso começou a causar uma crise no grupo, né? Uma espécie de diáspora, né? O grupo foi se dissolvendo aqui e ali. O Zé Renato acabou voltando, ainda chegou a dirigir um Brescia, os fuzis da senhora Carrard. Eles continuaram ali, mas aí por um tempo eles começaram a se desmantelar. Aí acabou que o próprio Boal ficou ali. E em 1964, na época do golpe, ou como queiram chamar, o Vianinha fez no Rio de Janeiro o show Opinião, que era com a Nara Leão, o Zequete e o Nara Leão, Zequete, não lembro agora, que depois a Nara foi substituída pela Bethânia, que era uma coisa bem engajada, bem política. E aqui em São Paulo o Boal começou a fazer a época das peças musicais do Teatro de Arena, que também foi um marco, né? Aí já é uma coisa à parte, já é uma coisa que renova artisticamente porque aí também começou, foi primeiro o AI1, né? O decreto número, aí o Castelo Branco, né? Assumiu a presidência, o Jango caiu, houve toda essa coisa. Supostamente o Castelo Branco ia ficar um tempo e acabou ficando muito tempo, e as coisas mudaram politicamente no Brasil. Então nós estamos em 1964. Em 1964 surge, 1965 na verdade, né? 1964 acontece isso tudo que aconteceu no país, e isso estava tendo lá o Vianinha com o show Opinião, e aqui em São Paulo, no Teatro de Arena mesmo, na sede, na Teodoro Baiman, o Boal começou a trabalhar com teatro e música, uma nova coisa, aí procurando realmente uma identidade nacional e um jeito de falar contra o sistema, contra os milicos, contra a ditadura que estava começando a se instalar, de uma forma não direta. Porque aí veio a fase em que os artistas já não podiam mais falar livremente, né, manifestar suas opiniões livremente, então era-se obrigado a falar usando subterfúgios e metáforas. Aí eles fizeram o histórico espetáculo Arena Conta Zumbi, com músicas do Edu Lobo, que era uma obra-prima. As músicas do Edu Lobo eram obras-primas, a música do Edu Lobo. No elenco estava Diniz Fati, o Paulo José, o Lima Duarte, Marília Medalha, músicos, né? Então a música do Edu Lobo era potentíssima, e era o Guarnieri estava também, o Guarnieri era um dos personagens principais, e foi o que o Boal chamou de sistema Coringa. Ele era um teórico, o Boal era um teórico, e
gostava de dar esses nomes. Então o sistema Coringa, na verdade, era um misto entre Stanislavski e Bertolt Brecht. Stanislavski, o grande mestre russo do teatro naturalista, né, do teatro laboratório, de todos os estudos sobre o que é ser ator, sobre a profissão do ator, e Brecht, o teórico alemão, o dramaturgo alemão, com o teatro do distanciamento, um teatro bem diferente do Stanislavski, e o Boal dizia que juntava os dois teatros, que ele estava juntando Stanislavski com Brecht. Então o personagem principal, o zumbi, estaria num campo naturalista, e o narrador, o Coringa, que foi feito pelo Guarnieri, estava contando a história enquanto ela era vivida também. E assim os personagens, isso também era uma forma de que os atores pudessem fazer vários personagens. Você tinha um elenco fixo e cada um fazia muitos personagens, e o Guarnieri era uma espécie de Coringa. Isso com músicas maravilhosas sendo cantadas, isso foi gravado um LP, de um vigor, de uma força assombrosa, vale muito a pena escutar, ainda é muito pungente, atual, né? Principalmente pela força musical que tinha no espetáculo. Foi um sucesso, isso depois foi remontado, isso viajou muito, fez muito sucesso, e foi um jeito de continuar mantendo ali o teatro. Tanto que na sequência teve o Arena Conta Tiradentes e teve também o Arena Conta Bahia depois, que foi quando se apresentou esses jovens baianos vindos do interior da Bahia, de uma cidadezinha minúscula que tinha lá na Bahia, chamada Santo Amaro da Purificação. Esses jovens eram nada mais nada menos do que Gilberto Gil, Gal Costa, Maria Bethânia e Caetano Veloso. Então, mas isso é engraçado que essa peça, que foi feita depois, foi feita no TBC e não no Arena. Mas em 1964, né, o Zumbi foi feito em 65, mas em 64 foi o fim do TBC. O TBC, como o grupo TBC, né? Não exatamente o local, o teatro ali, mas o grupo do TBC, a companhia do TBC termina com A Vereda da Salvação, do Jorge Andrade, com direção do Antunes Filho, em 1964. Ali encerra-se a companhia. Mas então, isso 65. Em 66 acontece uma coisa que não tinha nada a ver com o grupo, mas aconteceu no Teatro de Arena. Um jovem dramaturgo santista, que nasceu em Santos, que já tinha feito uma peça que estava censurada, uma peça que ele escreveu quando ele tinha 21 anos, chamada Barrela. Esse jovem dramaturgo estava em São Paulo, ele tinha feito uma peça num barzinho chamado Ponto de Encontro, que foi um tremendo fracasso, mas algumas pessoas viram, entre eles Roberto Freire, que era um psiquiatra da época, e ele também fazia parte lá do seminário de dramaturgia e acabou indicando. Então, em 1966, estreia uma peça revolucionária que revolucionou a dramaturgia nacional, chamada Dois Perdidos numa Noite Suja, de Plínio Marcos, que estreou nesse barzinho chamado Ponto de Encontro e foi para o Teatro de Arena em 1966. E aí a peça ali fez o relativo sucesso, acabou chamando a atenção de muita gente, os críticos gostaram muito, Alberto D'Aversa escreveu uma crítica maravilhosa, e aí o Plínio, não sendo do grupo do Teatro da Arena, mas participou, porque o Arena era um polo cultural, né? Então a revolução que foi a dramaturgia do Plínio Marcos, o próprio Nelson Rodrigues dizia que o Plínio era sucessor dele, porque pela pungência da obra era muito diferente, era muito acima até de outros dramaturgos, isso vários críticos falam, né? E o Plínio trouxe uma dramaturgia completamente diferente, isso em 1966. Antes do Arena Conta Tiradentes. Então o Plínio começou a andar ali no Arena. Em frente ao Arena, ao Teatro de Arena, tinha o famoso Bar Redondo, que era um ponto de encontro dos artistas, né? Ali todo mundo se encontrava, até brinca-se, né, que os atores tipo Paulo Autran, que era todo elegante, ia lá no Redondo, encontrava os atores invocadinhos comunistas do Teatro de Arena, e o Paulo passava por eles e fala:
povo do Arena não dá bom dia e passava todo elegante daquele jeito do Paulo. Quer dizer, tinha uma rixa que não era uma rixa de verdade, mas tinha uma brincadeira entre eles, esses atores. Então ali no Redondo, no Arena, era um ponto de encontro. Nesse sentido, o Plínio acabou se inserindo na turma, né? Ele ficou ali conhecido. Não por acaso o Plínio é meu pai, e eu lembro que a gente morava no mesmo prédio que a Diniz Fati e o Paulo José, né, naquela época. Então tudo era muito perto, né? Tinha uma efervescência, a revolução acontecia naturalmente, como eu falei, em vários pontos do Brasil, né? Brasília, aqui, ali, as coisas acontecendo. Aí já em 68 já viria o AI-5, né? Teria a Revolução de Maio na França, Beatles com Sgt. Peppers, muita coisa acontecendo no mundo, né? E o Teatro de Arena ali tentando se manter, tentando aguentar a difícil arte de manter um teatro, né, com uma bilheteria ali. Então, lá pelas tantas, depois do ciclo das peças musicais, o Boal também foi fazer outras coisas. O Zé Renato estava querendo vender o teatro, pouca gente sabe disso, e o Zé acabou vendendo para o grupo. O Zé acabou vendendo para o Juca de Oliveira, o Paulo José e mais, eram 5 pessoas, que eu não lembro exatamente quem agora, acho que o Lima estava também, se cooperativaram e o Zé vendeu por um preço camarada. O Zé estava dirigindo peça lá no Rio de Janeiro e o dinheiro que eles pagavam para o Zé ia para a mãe do Zé Renato, que morava aqui em São Paulo, então sustentava a mãe do Zé e ele ia lá fazer, e foi assim que essas pessoas, o Lima, o Paulo José, o Juca de Oliveira, acabaram assumindo o Teatro de Arena e ainda continuaram fazendo peças, né? Reeditaram o Arena contra Zumbi, foram viajar. O próprio Lima Duarte conta a última apresentação do grupo do Teatro de Arena, que foi em 1971 em Marsella, na França. Ele disse que terminou o espetáculo e estava todo mundo meio triste, melancólico. Ele se encontrou com o Antônio Pedro depois num bar e falou para o Antônio Pedro: "Para onde você vai?" Ele falou: eu vou para Toulouse. E o Lima falou: "Eu vou voltar lá para Tupi, vou fazer uma novela." E disse que os dois estavam com lágrimas nos olhos, e ali eles sentiram que acabou o grupo Teatro de Arena. E aí também estava tendo muitas perseguições políticas. O Juca e o Guarnieri acabaram indo para fora, dar aula em outros países, né? Aí começaram muitas pessoas a se exilar. O teatro ficou fechado. Na verdade, o teatro terminou em 1972 com algumas apresentações ali, de uma forma melancólica. Ficou fechado em 1977. O Sistema Nacional de Teatro acabou comprando, o governo acabou comprando o teatro. Depois só nos anos 90 se abriu como Teatro Arena Eugênio Kuznet. E isso foi fim de uma época, o fim do Teatro de Arena, que foi talvez uma das coisas mais revolucionárias que aconteceram no teatro brasileiro.